quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Eu não trouxe nada alusivo às mulheres hoje. Eu trouxe aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, mas antes, então, de nós lermos a palavra e entendermos o que o Espírito Santo vai ministrar no nosso coração aqui nessa noite, eu quero, então, cumprimentar a todas as mulheres e todos os homens que contribuíram para que essas mulheres estivessem um status, todos os homens que contribuíram para que essas mulheres viessem ao mundo. E eu quero parabenizar a todas as mulheres que, semelhante à mulher de Provérbios 31, cuida da sua casa, trabalha na rua, não se preocupa com o inverno, cuida dos seus filhos e também ajuda na renda familiar. Amém? E também aquelas que foram chamadas pelo Senhor somente para educar os seus filhos. Essas também são muito importantes. Aleluia. Eu quero aproveitar que os irmãos estão de pé, então. E aí nós vamos ler a palavra do Senhor, uma palavra bem conhecida, no livro de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5. Lucas 11, a partir do versículo 5. Eu vou beber bastante água hoje, porque eu falei bastante hoje durante o dia. Amém? Meu trabalho exigiu bastante da minha voz hoje, e eu estou com carburador seco. Aleluia. Vamos ler então o Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que lhe apresentar. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que se não levantar e dar-lhe por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que lhe houver mister. Amém. Os irmãos podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou tentar, de uma forma bem tranquila, falar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nessa noite, para que todos possam sair daqui entendendo exatamente aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Amém? É uma parábola de Jesus. Para nós entendermos ela, nós precisamos voltar um pouquinho a alguns versículos, voltar a alguns capítulos, e é o que nós vamos fazer nessa noite. A parábola fala sobre o amigo inoportuno, mas se nós observarmos, a história narra 3 amigos. Está um pouco alto, se tu puder baixar, me incomoda um pouco. Até se quiser deixar sem, fica melhor. Obrigado, Patrick. O tema da parábola é o amigo inoportuno, mas ele narra 3 amigos. Um viajante que antecipou a chegada e pegou o seu amigo desprevenido. O amigo desprevenido que não tinha pão, mas ele sabia onde buscar. E aquele que era prevenido, tinha, mas não queria ajudar. Mas para nós entendermos um pouco melhor, a gente precisa voltar um pouquinho mais. Antes dessa parábola, Jesus se afasta para ministrar aos discípulos em um lugar reservado.
ele sai um pouco do meio da multidão, porque ele precisava conversar de uma forma mais reservada com seus discípulos. Então, nesse momento mais reservado, os discípulos questionam ele a respeito da oração. Como devemos orar? Mestre, ensina-nos a orar. Então, a gente observa no capítulo 10, no versículo 35 até o 37, que Jesus começa a falar sobre o amor ao próximo. Em seguida, nos versículos 38 até o 42, ele fala da importância de ouvir e praticar a palavra. Logo no capítulo 11, aí ele revela como devemos orar. Isso nos dá a entender, se nós observarmos a sequência das palavras, que essas três coisas andam juntas: amar o próximo, ouvir e praticar a palavra, e então orar. Essas três coisas andam juntas, não são separadas. Por esse motivo, segue esta sequência nos textos. Jesus primeiro fala sobre o amor ao próximo, quando ele fala daquele moço que é assaltado, que era um samaritano, e ele é atendido por alguém que era inimigo dele. Ali ele fala sobre o amor. E ele segue então falando sobre ouvir e praticar a palavra, e logo em seguida então ele começa a ensinar a orar. Ele vai mostrando que antes de orar eu preciso amar, antes de orar eu preciso ouvir e praticar a palavra. Porque se nós amarmos o nosso próximo, ouvirmos a palavra e praticarmos, toda a oração que nós fizermos será respondida. Então Jesus nos dá esse segredo através da sua palavra em uma sequência de parábolas. Aleluia. Os três personagens que essa parábola narra. Vamos começar então pelo viajante. Não era costume viajar durante o dia. Quem viajava durante a noite, porque ele queria evitar as altas temperaturas. Só que esse viajante, ele faz o contrário. Ele viaja durante o dia e chega à meia-noite na casa do amigo. Uma coisa incomum, algo incomum de acontecer. Ele chega em um momento em que o amigo não o espera. Talvez até soubesse que ele viria, mas ele chega em um momento que o amigo não espera. Totalmente ao contrário do costume da Palestina, esse homem viaja durante o dia e chega à meia-noite na casa do amigo. Era costume receber as pessoas com um ósculo, lavando os seus pés e o alimentando, porque a viagem era longa, era muita distância entre um lugar e outro. Então eles tinham um costume de receber os visitantes, lavando os seus pés, beijando o seu rosto e o alimentando. Acontece que, quando aquele viajante chega na casa daquele homem, ele o pega desprevenido. De que adiantaria ele lavar os seus pés? De que adiantaria ele beijar o seu rosto, se aquele homem viajou o dia inteiro e estava com fome e ele não tinha como alimentá-lo? No entanto, apesar dele estar desprovido, ele reconhece que ele não tem, e ele sai em busca de alguém que tem. Ele não tinha pão, mas ele sabia onde tinha. Ele não tinha pão, mas ele sabia quem tinha. Ele não queria dispensar aquele amigo sem alimentá-lo. Ele não queria dispensar aquele amigo vazio. Ainda que ele não tivesse, ele ia buscar na fonte e ele traria para ter uma forma de alimentar aquele amigo que vinha cansado e estava com fome. Quando ele chega na casa deste outro amigo para pedir pão,
Ele diz: amigo, me consegue 3 pão. Aí a gente começa a analisar a história. Quem pede, estipula a quantidade? Tu pode me ajudar com qualquer quantia. Vizinha, me consegue 1 pão? E quando eu observei que ele pediu 3 pães, na continuação aqui de Lucas, no versículo 13, Jesus diz: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles a quem lhe pedirem. Nós podemos dizer que esse homem, quando ele pediu 3 pães, ele estava dizendo: tu veio à meia-noite, momento de dor, tu estás cansado, tu precisa de alimento, e eu não tenho, mas eu vou buscar, e eu vou te trazer 3 pães, simbolizando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no qual Jesus ensina como deveríamos orar. Quando ele finaliza, ele fala sobre o Espírito Santo. Quem pedindo, vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhes pedirem. Quando ele pede 3 pães, ele quer deixar aquele moço confortável, porque se ele pedisse 1 só, os 2 assentariam à mesa, só o visitante comeria, e ele se sentiria mal, porque ele ia pensar: será que ele também não quer comer? Se ele pedisse 2 pães, aquele amigo comeria, ficaria com vontade de comer mais 1, mas o seu coração ia pesar, e ele ia dizer: não, eu vou deixar aquele pão para ele, porque também ele deve querer. Mas se ele pedisse 3 pães, o amigo comeria, poderia repetir, e não ficaria com seu coração pesado pensando: tirei tudo que ele tinha. Ele queria deixar o amigo confortável. Ele sabia da necessidade daquele amigo que chegava à meia-noite. Nós sabemos que a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. Quando alguém chega de noite na nossa casa, ele chega em um momento de tristeza. Quando alguém chega à noite, a Bíblia quer nos dizer que ele chega em um momento de angústia, que ele nos procura em um momento de depressão, ele nos procura em um momento de solidão, ele nos procura em um momento que ele precisa de alimento e de ajuda. E aquele homem não tinha, mas ele não fingiu ter, ele não ostentou, ele não fez de conta que tinha, mas que não queria dar. Ele reconheceu que ele não tinha, mas que ele sabia a fonte, ele sabia de onde vinha, e ele se levantaria em ato de humildade e iria até a casa onde tinha pão. Mas o seu amigo não sairia dali da mesma forma que chegou. Então ele se dirigiu até a casa desse homem, e ele gritou: amigo, eis que chegou um moço na minha casa, e ele vem de viagem longa, e ele está cansado, e eu preciso alimentá-lo. Quando nós pedimos, nós nos colocamos em uma situação de humilhação. Eu não tenho, tu podes me conseguir 3 pães? Só que tem um detalhe, ele não estava se humilhando por si mesmo, ele não estava se humilhando para o seu próprio bem, ele estava se humilhando em prol do outro, em prol de alguém que procurou refúgio e ele não tinha como socorrer, mas de alguma forma ele acharia um meio de não deixar aquele moço sair da sua casa de mãos vazias. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu recebi uma visita na minha casa.
E era um problema muito sério. E eu lembro que quando a pessoa chegou e ela sentou e começou a conversar, eu disse: Jesus, o que eu vou dizer para essa pessoa? Senhor, como? O que eu vou dizer? Eu não tenho o que dizer. E à medida em que aquela pessoa foi falando, eu comecei a me ligar com Deus e comecei a buscar em quem tem. O Senhor, me traz a Tua palavra à minha mente. Me dá, Senhor, condições de não deixar essa pessoa sair daqui da forma que ela chegou. Porque se ela veio até mim, é porque ela confiava que eu tinha algo para oferecer. Eu não tenho, mas Tu tem. Eu não sou, mas Tu é. Eu não posso despedir essa pessoa sem que ela seja alimentada, com as forças revigoradas. E enquanto ela falava, o Senhor começou então a ministrar uma palavra ao meu coração. E quando ela terminou de falar, eu disse para ela: eu vou ministrar algo que o Espírito de Deus ministrou sobre o meu coração neste momento. E aquela pessoa chorou, se alegrou, se consolou e saiu da minha casa revigorada. Quantas vezes as pessoas nos procuram e nós não temos resposta? Só que esse homem, quando ele pediu aqueles 3 pães, foi para que o seu amigo se sentisse à vontade, confortável, comesse sem constrangimento. Ele poderia ter chorado as suas dores. Ele poderia ter criado um ambiente de vitimização. Ah, tu está chorando, vem cá. Vamos chorar junto, eu sei o que é isso. Nesse momento, esse moço fez uma escolha. Ou ele servia, ou ele chorava. Não dá para fazer as duas coisas junto. Ou eu choro as minhas dores, ou eu sirvo, confiando de que enquanto eu sirvo ao Senhor, Ele me serve também. Porque Jesus disse: aquele que me servir, eu o honrarei. E quantas vezes, quando nós estamos em uma situação de servir ou chorar, nós criamos um ambiente de vitimização e choramos também. Sendo que nós temos a palavra, nós temos o consolo, nós temos a solução, nós temos o dono da casa do pão. Aquele moço vai e bate na porta. Amigo, me consegue 3 pães? Amigo, eu sei que é meia-noite, mas um amigo meu chegou à minha casa, eu preciso alimentá-lo. Aquele homem do lado de dentro grita de volta: não me importunes! Tu não está vendo que a porta está fechada? A minha família já dorme. Não posso incomodá-los. Se eu me levantar para te atender, eu vou acordar toda a minha família. A dinâmica das casas antigas, pobres, eram pequenas. Era um cômodo só, com uma única porta. A porta ficava aberta durante o dia inteiro. À noite, o chefe daquela casa fechava a porta, colocava uma tranca de madeira. E aquele lugar onde eram feitas as refeições, então agora se tornava um quarto.
Durante o dia, porta aberta, lugar de refeições. Durante a noite, porta fechada, trancada, se estendiam esteiras no chão. E a família toda dormia junto. Alguns historiadores dizem que nas pontas das esteiras ficavam os pais, no meio ficavam os filhos. Isso não é regra. Cada um pode ter seu quarto. Mas naquela época, os filhos ficavam no meio, os pais ficavam nas pontas fazendo peso para a esteira não correr. Aquele homem estava dizendo: não me importune, se eu levantar, a esteira vai correr, todos vão acordar, eu vou movimentar todo mundo para te atender. Eu até tenho pão, mas eu não posso acordar a minha família, eu não posso deixar correr a esteira. Eu vou incomodar os meus filhos, eu vou incomodar a minha esposa. Eu preciso servir de apoio para a esteira não correr. Eu preciso ficar muito bem acomodado, segurando o comodismo de alguém. Porque se eu levantar, a minha família também vai levantar. Se eu te servir, a minha família também vai te servir. Então, se eu fico aqui fazendo peso na esteira, ninguém levanta, ninguém se incomoda, fica todo mundo deitado, eu não tenho compromisso nenhum, a gente está todo mundo numa boa, a família toda paradinha, indisposta em ajudar. Agora, se um levantar, todos levantam. E se todos levantarem, eu me obrigo também a servir. Porque se a minha mulher servir, se o meu filho servir, eu também vou ter que servir. Então me deixa deitadinho aqui. O serviço que ele estava fazendo de segurar a esteira, qualquer peso de porta faria. Qualquer peso segurava aquela esteira. Não, mas ele fazia questão de ficar ali. Ele também não queria ser incomodado. Aí eu pergunto para vocês, quando aquele moço gritou: amigo, me consegue 3 pães, a família toda acordou. Ele gritou de fora, o amigo ouviu de dentro, a família toda acordou. Quando ele gritou de volta: não me importunes, não está vendo que a porta está fechada? Eu não posso acordar a minha família. Já estava todo mundo com os olhos desse tamanho olhando para ele, pensando: para de gritar e vai lá de uma vez. Deixa eu te dizer uma coisa. Tu incomoda muito mais quando tu não obedece o teu chamado de servir, do que quando tu te levanta e serve. Se ele tivesse se levantado, alcançado os 3 pães para aquele homem, ele teria ido embora. Só que como ele continuou colocando desculpas: a porta está fechada, minha família está dormindo, não quero importuná-los. Quantas respostas ele deu? Ele já tinha levantado 3, 4 vezes, já tinha feito aquilo ali, já tinha deixado a família descansar de novo. Ele não estava disposto a ajudar. E quando a gente compara o que estava fora com o que estava dentro, a gente entende que na maioria das vezes, quem não tem quer dar, e quem tem se nega. Ele tinha pão, ele não queria levantar, ele não queria incomodar a família, ele não queria levantar a família. Só que quando Jesus segue a parábola, ele diz: digo-vos que, ainda que se não levantar e dar-vos por ser seu amigo, se levantará todavia por causa da sua importunação, e lhes dará tudo o que houver mister. Sabe o que significa isso? Quer ficar segurando a esteira? Quer ficar acomodado, sem mover com a tua família? Porque se tu não te mover, ninguém se move, ninguém faz nada, tu não tem obrigação, nem eles, nem tu.
Senhor vai colocar alguém a te importunar, a te incomodar, em horas indesejadas, até que tu entenda que tu tem que levantar e dar aquilo que tu tem. Ele vai te incomodar, Ele vai colocar pessoas chatas no teu caminho, amigos inoportunos, que vão insistir para que tu te levante e sirva. Ele poderia ter se levantado ao primeiro chamado, ele preferiu ficar dando desculpas. Se ele não tivesse pão, muito bem, mas ele tinha, ele não queria ajudar, enquanto aquele que não tinha, desejava de todo o seu coração não deixar o seu amigo sair da mesma forma que chegou na sua casa. E enquanto eu falo isso, eu te peço que faça uma análise no teu coração. Como tu tem agido? Como tu tem agido com aqueles que têm vindo a ti? Quando alguém vem a mim me pedir ajuda, é porque ele crê, ele confia, ele tem convicção de que eu tenho algo para oferecer. Quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, logo o Senhor nos coloca alguém na mente. Vai na casa da irmã Cristiane, ela tem. Lá tem pão quentinho. E aí a gente levanta e vai até a casa da irmã Cristiane. E se nós chegarmos lá e ela não tem? Às vezes o cansaço do dia nos faz chegar em casa e pensar: ai, hoje eu não vou fazer janta. Vou tomar um leite, vou tomar um iogurte, vou comer uma bolachinha, vou tomar um chá, vou comer o restinho do almoço. Hoje eu não vou fazer janta, eu estou tão cansada. Hoje eu vou deitar. Acontece, não acontece? E se nesse momento chega uma pessoa na nossa casa, nós não temos o que oferecer. É normal isso acontecer. Então a gente corre num parente, a gente corre num vizinho, a gente corre num amigo e faz o que esse moço fez. Mas eu não posso deixar o meu amigo ir à minha casa, passar uma tarde comigo sem se alimentar. Nós temos o costume de tratar bem as nossas visitas. E nós sempre fazemos uma comparação entre carinho e comida. Alegria, comida. Carinho, comida. Afeto, comida. Minha amiga vai na minha casa, bolo, pizza, refri. É ou não é? Meu pai vai na minha casa, minha mãe vai me visitar. Vou fazer um bolo, vou fazer uma pizza, vou... A gente sempre quer agradar. E quando aquela pessoa chega e nos pega desprevenidos? Também nós não somos obrigados sempre a ter, não é mesmo? Às vezes nós estamos cansados e dizemos: hoje eu não vou orar. Deitamos. Mas isso não significa que no outro dia eu vou levantar e vou dizer: hoje eu não vou orar de novo. E hoje eu não vou orar de novo. E de novo. Sabe por quê? Porque aqueles que esperam palavras de vida que saem da nossa boca vão nos procurar, confiando que nós temos a palavra que vai os alimentar. E se eles chegarem e nós não tivermos o alimento para alimentá-los, nós iremos desapontá-los. Nós precisamos estar sempre preparados. Mas vai acontecer de um momento nós não estarmos preparados.
mas nós sabemos aonde é a fonte. Nós sabemos aonde tem pão quente, sempre. Então nós buscamos ajuda ali aonde tem. E nós não deixamos o nosso amigo passar necessidade. Os pães, eles eram feitos em comunidade. Todos juntos. Eles se reuniam para fazer pão. Então, duas coisas mostrava quem tinha e quem não tinha pão. Quem estava ali amassando, quem não estava, não tinha pão, porque a comunidade se reunia para fazer o pão. E uns ajudavam os outros. Todos faziam pão juntos. Então, poderia se saber quem tinha pão e quem não tinha. E o cheiro também, né? A gente sente de longe, eu sinto de longe quando a minha vizinha está fazendo pão. Nós sabemos onde tem o pão quentinho. Todos faziam juntos. Todos juntos faziam pão. Isso nos dá a entender que se eu tenho, é porque alguém me ajudou. Se eu sou, é porque alguém participou para eu ser. Se eu tenho pão, alguém amassou comigo. E como agora, tendo consciência de que eu tenho e eu sou porque alguém participou, eu tenho e eu sou porque alguém me ajudou, no momento em que alguém precisa, eu vou dar 1000 desculpas e não vou ajudar. Tendo consciência de que eu tenho porque eu fui ajudado por alguém. Alguém me ajudou de alguma forma para eu estar onde eu estou. Alguém esteve comigo, me levou ao caminho, me colocou na direção certa, me deu um conselho sábio. Se eu tenho, é porque alguém me ajudou a ter. Então, quando alguém precisar, eu não posso me negar de estender a minha mão. O prevenido, ele tem, mas ele não quer ajudar. Ele não quer. E aquele que não tem, deseja de todo o seu coração ajudar. Nós estamos na casa do pão. Cada um hoje vai sair daqui com a sua porção. Aqui é a casa do pão. João 6,51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. E quando questionaram ele, como assim comer da tua carne? Ele explica que ele é o alimento porque ele morreu na cruz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes da carne do Filho, e não beberdes do sangue, não tereis vida em vós mesmos. Porque a minha carne verdadeira é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Ele está se referindo à sua morte na cruz. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E se nós estamos aqui recebendo esse pão vivo que desceu do céu, quem somos nós para negar ajuda àqueles que nos procuram? Como não estender a mão àqueles que buscam em nós refúgio?
Como dizer que eu não posso se eu tenho? Então, pelo menos tenha responsabilidade de ser sincero. Eu tenho, mas eu não quero. E aí passa vergonha. Mas dizer eu não posso quando eu tenho. Eu acredito que o Senhor vai cobrar muito de algumas pessoas. Às vezes eu fico olhando algumas situações em inúmeras esferas sociais, de pessoas que querem ajudar o próximo, e eles não têm como. Eles querem tirar as pessoas da depressão, então eles fazem faixas e cartazes, e eles fazem campanhas enormes, e eles vão para as escolas, e eles vão para as universidades, e eles tentam de alguma forma combater a depressão das pessoas. Só que eles não têm esse pão vivo que desce do céu. Eles não têm essa palavra pura que desce do trono. Eles não têm esse amor poderoso que nos constrange a ser altruístas, como esse moço foi. Porque o fácil, o normal, é ser egoísta. Ser egoísta como esse que colocou a desculpa na sua casa, colocou a desculpa na sua família. Ele tinha e foi egoísta. Enquanto o outro foi altruísta, ele colocou o seu orgulho no bolso e se humilhou, pedindo para dar. Ele colocou as suas necessidades no bolso. Ele poderia ter sentado a chorar. Ele colocou todos os seus problemas dentro do seu bolso e desenvolveu o altruísmo e não o vitimismo, reconhecendo: eu sou pequeno sim, eu sou falho sim, eu não tenho, mas eu conheço a fonte. Se alguém vier te pedir uma cadeira de roda, tu vai dizer: eu não tenho, mas eu sei quem tem. Eu sei aonde tem, sei aonde tu pode conseguir. Eu não tenho, mas tu vai ganhar uma. Se alguém chegar a ti dizendo: me ajuda, eu estou com fome, eu viajei o dia inteiro no sol escaldante, a prova me queimou, a dificuldade me castigou, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu venho há dias com o sol escaldante castigando a minha pele, cansando o meu corpo. Eu sei que tu tem pão. Por favor, me estende a tua mão. Não me importunes. Talvez muitos de vocês nunca olharam esta palavra dessa forma, porque eu sempre foquei no amigo chato que chamou na madrugada. Eu nunca observei que ele era servo. Ele estava na condição de servo. Ele não tinha, mas ele buscava dele. Ele se humilhava, ele reconhecia, mas ele não deixava ninguém sair do mesmo jeito que chegou. E eu entendi que aquele que foi incomodado, na verdade ele era egoísta, porque ele estava no aconchego do seu lar, no conforto do seu lar, ele tinha alimento. Então os outros que procurassem por si só.
Quando Jesus termina de ensinar os seus discípulos a orar, é como se ele estivesse dando um voto de confiança. Ele mostrou a atitude desse moço. Olhem, discípulos, ele não tinha, mas ele conhecia a fonte. Ele não se negou mesmo sem ter. Em compensação, aquele que tinha negou-se de dar. Mas eu sei que vós, mesmo sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais eu darei o meu Espírito Santo àqueles que me pedirem. E Jesus diz: se um filho pedir a qualquer um de vocês um pão, vocês darão uma pedra? Se qualquer um pedir a vocês um peixe, vocês darão uma serpente? E se pedir um ovo, vocês darão um escorpião? Em outras palavras, ele estava dizendo: se alguém chegar a vocês faminto da minha palavra, vocês o ofenderão? Não me importunes? Se ele chegar pedindo peixe, que é o símbolo do cristianismo, que é o símbolo do Cristo, vocês oferecerão Satanás a eles, que é simbolizado pela serpente? Se eles vierem pedir fortaleza, vocês darão a eles veneno de morte? Eu sei que não. Eu sei que vocês, mesmo sendo maus, sabem dar boas dádivas. Pois então, querem oração respondida? Querem oração respondida? Eu, muito mais do que vocês, jamais negaria o meu espírito se vocês me pedissem. Mas não ofendam aqueles que vierem buscando por paz. Não ofereçam do fel, do veneno de vocês, aqueles que vêm buscar fortaleza em vocês. Não atirem pedras, não desprezem, não tratem mal aqueles que vierem a vocês pedindo um pão. Não joguem pedras. O Espírito Santo nessa noite, ele se incomoda e se entristece. Por quê? Muitos de nós involuntariamente, como se nós estivéssemos em um sono profundo ou ligado no automático, diariamente o Espírito Santo aproxima de nós pessoas que precisam. E eles vêm nos pedir uma palavra de vida. E nós largamos o nosso fel. Eles vêm nos pedir ajuda. E nós atiramos pedra. Já tenho os meus problemas, já cuido da minha vida. Já tenho os meus filhos para cuidar, para resolver. Vou estar resolvendo o problema dos outros então? Mas gastamos tanta energia como objeto inanimado. Gastamos tanta energia para manter confortável aqueles que não querem que nós nos levantemos na presença de Deus. Somos objetos para manter pessoas em repouso, que não querem que nós produzimos na obra. E em contraponto, consideramos tão pesado levantar e atender a necessidade daquele que bate na nossa porta. Mas gastamos energia mantendo confortável aqueles que não se importam com o reino, não querem que nós produzimos para o reino, porque está bom do jeito que está. Eu termino nessa noite te pedindo que tu faça uma
reflexão. E que o Espírito Santo te incomode, até que tu entenda e que Ele te mostre aonde tu tem te sacrificado em vão, aonde tu tem gastado a tua energia em vão, e em contraponto, te negando a fazer a obra de Deus, porque é cansativo, porque tu já estás deitado, porque vai desacomodar todos os que dormem. E nessa noite, o Senhor me autoriza a dizer que Ele vai colocar sobre vocês responsabilidades que vai mexer com todos aqueles que estão ao teu redor. Quem de nós não quer que a família se levante junto e produza a obra de Deus junto? Então levanta tu primeiro, preguiçoso. Sai dessa esteira. Vai atender a porta. Abre essa porta e socorre ao que te pede ajuda. Abre essa porta do comodismo e socorre aquele que te pede socorro. Porque quando tu te levantares com a autoridade de Deus, entendendo que tu não tem, mas que Ele tem, Deus vai levantar aqueles que estão ao teu redor, e todos irão se empenhar na mesma causa. Porque se tu te levantares, Deus vai levantar todos aqueles que estavam deitados, porque tu estava segurando a esteira. Te coloca de pé nessa noite. O Senhor nos chama para jorrar uma fonte de água viva. Ele nos chama para jorrar uma fonte de água viva que vai para a eternidade. E se nós temos conhecimento dessa fonte, e nós não jorramos sobre outras pessoas, vai nos ser cobrado. Chega de ser objeto inanimado. Chega de segurar a esteira para manter o descanso de pessoas que também não querem produzir. Levanta, porque eles vão levantar também. Levanta, porque eles serão incomodados a levantar, ainda que eles não queiram. Mas é inadmissível o Senhor te dar o pão da sua palavra, que pode levantar e restaurar e curar e salvar, e tu não querer repartir este pão. Porque se hoje nós recebemos este pão, foi porque alguém amassou. Se hoje nós temos acesso a nos alimentarmos deste pão, este pão que sacia todas as nossas necessidades, foi porque muitos amassaram. Quantos decapitados, quantos jogados na cova dos leões, famílias inteiras foram consumidas por leões nas arenas, enquanto os romanos riam e davam gargalhada, tomados por Satanás, para que este pão chegasse até nós. Quantos foram amassados, quantos foram pisados, quantos sofreram para pegar a tinta e escrever essas palavras que nos trazem consolo e conforto. E nós temos essa porção todos os dias, e fazemos como este homem, e dizemos: não me importunes, não me incomoda, me deixa aqui no meu descanso, eu me alimento e deito e está bom assim. Cada um busca por si.
Não. Isso é inadmissível, porque muitos sofreram para que tu tivesse acesso a essa palavra. Muitos sofreram para que tu tivesse direito à vida. E por que não passar essa vida a outros? Eu quero te convidar nessa noite a vir à frente. Indiferente daquilo que Deus tenha falado ao teu coração, o motivo que vai te fazer vir à frente é o de menos. Mas eu quero te convidar para todos nós aqui na frente hoje amassarmos juntos. Hoje nós vamos colocar pessoas aqui. Hoje nós vamos representar pessoas aqui. Diga: Senhor, eu tenho pão. Dai-me a oportunidade de alimentar alguém. Quem, Senhor, na minha volta? Quem na minha volta precisa ser alimentado? Aquele moço não tinha pão e ele estava ao lado daquele que tinha. Muitas vezes, aquele que está faminto, aquele que está necessitado, está do nosso lado. Muitas vezes, aquele que está necessitado, está dentro da nossa casa. Está dentro da nossa casa, senta na nossa mesa. Está sedento. Precisa de ajuda, precisa de auxílio. E nós não conseguimos ver a necessidade daquele que está do nosso lado. Hoje, eu quero que tu feche os teus olhos. E o Espírito Santo vai colocar diante de ti, teu filho, tua mãe, teu irmão, teu vizinho, teu avô, teu primo. Que o Espírito Santo comece a te fazer andar pela tua casa hoje. E se tu ainda não conseguiu parar por causa das atividades do dia, para observar que o teu filho está triste e que ele precisa de ajuda, o Espírito Santo vai te fazer ver neste momento. Coloque diante de Deus pessoas que precisam ser alimentadas e saia daqui hoje com um pão vivo para alimentar essas pessoas. Deus, diante da tua presença nós estamos, Senhor. Adoramos o teu nome, porque a tua palavra é viva, é santa, é eficaz e ela é direcionada, Senhor. Eu sei, Jesus, que o que foi falado aqui nessa noite encontrou o endereço. E eu te peço, Pai, desperta vidas nessa noite. Desperta vidas, Pai, que tem o pão para saciar a fome daquele que está faminto, mas tem colocado tantas desculpas que nem ele mesmo se aguenta mais. Usa os teus filhos, Senhor. Usa para mudar histórias. Usa eles para mostrar o caminho que eles encontraram. É tão simples. É só dizer: oh, eu não tenho, mas eu sei o endereço do lugar que tem. Eu não posso, eu não sei orar por ti, mas eu conheço um lugar onde pessoas podem orar por ti. Eu não conheço a palavra ainda, mas eu sei de um lugar aonde eu vou e saio saciado. Usa, Senhor, os teus filhos. Senhor, e à medida em que tu começares a usar eles para alimentar outras vidas, e então tu cumpre a tua palavra e responde às orações, porque amor ao próximo, conhecimento e cumprimento da tua palavra,
caminha junto com a oração. A oração só é respondida quando eu, Senhor, amo o meu próximo, obedeço a tua palavra, a minha oração é respondida. Passa, Senhor, com a tua mão sobre a necessidade de cada um nessa noite, porque tu conheces, Senhor, e tu sabes os motivos que eles têm colocado diante de ti para não fazer aquilo do qual tu tens os chamado. Mas nessa noite desperta-os, Deus, desperta-os pelo poder do teu amor. Constrange-os, Senhor, pelo poder do teu amor. Em nome de Jesus. Eu quero pedir que aqueles que precisam de uma oração especial, querem ser ungidos, permaneçam aqui na frente. Os que precisam de uma oração especial, querem ser ungidos, permaneçam aqui na frente. Os que não precisam podem se colocar nos seus lugares. Hein?